A enfermeira Joana era nova no Hospital da Santa Cruz, uma edificação antiga que rangia sob o peso de suas próprias memórias. As paredes, amareladas pelo tempo, pareciam suar uma umidade fria, e o cheiro de antisséptico mal conseguia disfarçar um odor subjacente de poeira e algo mais, algo adocicado e vagamente metálico, como flores velhas e sangue seco. Seu turno era o noturno, o turno que os enfermeiros mais experientes evitavam. Era quando o hospital se transformava, quando os corredores longos e mal iluminados se esticavam no escuro, e os gemidos dos pacientes se misturavam aos suspiros da velha estrutura. Na sua primeira semana, ela ouviu pela primeira vez. Era um assobio baixo, melódico e terrivelmente casual. Vinha sempre da mesma direção, o final do corredor da ala leste, uma seção do hospital que fora fechada para reformas há anos. A porta dupla no final do corredor estava acorrentada e trancada com um cadeado enferrujado. Uma placa amarelada dizia: acesso restrito. Quando Joana perguntou a uma enfermeira mais velha, a mulher empalideceu e fez o sinal da cruz. Não dê atenção, disse ela com a voz baixa. É só o vento. Este lugar é cheio de correntes de ar. Mas não era o vento. O vento não assobiava uma canção de ninar, uma melodia que parecia familiar, mas que Joana não conseguia identificar como uma lembrança de um sonho esquecido. Em uma noite particularmente silenciosa, a curiosidade de Joana finalmente venceu sua apreensão. Com o coração martelando contra as costelas, ela caminhou lentamente pelo corredor, seus passos ecoando no silêncio opressivo. A luz do posto de enfermagem diminuía atrás dela, mergulhando-a em uma escuridão crescente. O assobio começou, mais claro do que nunca. Parecia vir diretamente de trás da porta acorrentada. Joana parou a poucos metros da porta. O ar ali era gélido e o cheiro adocicado era forte, nauseante. Ela notou algo que não tinha visto antes. Um pequeno painel de vidro na parte superior de uma das portas, tão sujo que era quase opaco. Hesitante, ela pegou um lenço do bolso e limpou um pequeno círculo no vidro, grande o suficiente para espiar. A ala leste não estava vazia. Não estava em reforma. Parecia uma enfermaria de décadas passadas. Leitos de ferro enferrujados se alinhavam nas paredes, cobertos por lençóis manchados. Mas o que fez o sangue de Joana gelar foi a figura sentada em uma cadeira de balanço no centro da sala. Era um homem, ou o que restava de um. Usava um uniforme de médico antigo, esfarrapado e manchado de escuro. Seu rosto estava na sombra, mas Joana podia ver que ele balançava lentamente para frente e para trás, em um ritmo constante, e era ele quem assobiava. De repente, a cadeira de balanço parou. O assobio cessou. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Joana prendeu a respiração, o pânico subindo por sua garganta. Ela queria correr, gritar, mas seus pés pareciam pregados no chão. Lentamente, muito lentamente, a cabeça do homem na cadeira se ergueu e ele olhou diretamente para o pequeno círculo que Joana havia limpado no vidro. Joana não conseguia ver seu rosto em detalhes, mas viu o brilho de seus olhos. Eram olhos que não refletiam luz, mas a absorviam. Eram dois poços de escuridão faminta. Então, ele sorriu. Um sorriso largo que se esticava de forma impossível em seu rosto sombrio. E ele levantou uma mão, acenando com um dedo longo e pálido, como se a estivesse convidando para entrar. Foi isso que quebrou o feitiço. Joana tropeçou para trás, o grito finalmente rasgando sua garganta. Ela correu, o som de seus próprios passos desesperados ecoando junto com uma nova risada. Uma risada baixa e gutural que parecia persegui-la, vinda de trás da porta acorrentada. Joana nunca mais voltou ao Hospital da Santa Cruz. Ela se mudou para outra cidade, arranjou outro emprego. Mas até hoje, em noites silenciosas, quando está sozinha e a casa está escura, ela às vezes ouve um assobio baixo e melódico.
E ela sabe, com uma certeza aterrorizante, que a porta no final do corredor nem sempre permanecerá fechada. O ar no Hospital da Misericórdia sempre fora pesado. Pesado com o cheiro de antisséptico, doença e o desespero silencioso que se agarrava às paredes como uma segunda camada de tinta descascada. Para o enfermeiro Ricardo, no entanto, depois de 15 anos a percorrer aqueles corredores durante o turno da noite, era apenas o cheiro de mais uma noite de trabalho. Mas aquela noite seria diferente. Tudo começou com uma sensação. Uma friagem repentina na nuca, enquanto ele verificava os sinais vitais de uma paciente no quarto 302. A mulher, uma senhora idosa com pneumonia, dormia profundamente, o seu peito a subir e a descer num ritmo fraco, mas regular. Ricardo ajustou-lhe o cobertor e, ao virar-se para sair, viu-o pela primeira vez. Pelo canto do olho, um vulto escuro e alto passou rapidamente pela porta aberta do quarto. Era mais uma ausência de luz do que uma forma, uma silhueta que parecia absorver o brilho fraco das luzes do corredor. Ele parou, o coração a dar um salto desconfortável no peito. "Olá?" chamou, a sua voz um pouco mais alta do que pretendia. Silêncio. Ricardo saiu para o corredor. Estava vazio. As luzes fluorescentes zumbiam monotonamente, lançando um brilho pálido e doentio sobre o linóleo polido. À sua direita, o corredor estendia-se até a ala pediátrica, agora silenciosa. À sua esquerda, terminava na porta dupla que conduzia à antiga ala cirúrgica, encerrada há mais de uma década após um incêndio. Ele atribuiu a visão ao cansaço. As noites de 12 horas podiam pregar partidas aos olhos. Continuou a sua ronda, mas a sensação de estar a ser observado não o abandonou. Cada sombra parecia um pouco mais escura, cada som do hospital. O bip de um monitor, o clique de um dispensador de gel, o gemido distante de um paciente, parecia amplificado, carregado de uma intenção sinistra. Ao passar pelo posto de enfermagem, agora vazio, viu outro movimento. Desta vez, foi um reflexo no vidro escuro que separava o posto do corredor. Atrás da sua própria imagem, uma figura esguia e curvada pareceu erguer-se e depois desaparecer. Ele virou-se bruscamente. Nada. Apenas as cadeiras vazias e os ecrãs dos computadores a brilhar no escuro. "Estás a ficar louco, Ricardo", murmurou para si mesmo. A noite avançou e os incidentes tornaram-se mais ousados. Uma porta de um armário de suprimentos abriu-se com um rangido lento e deliberado, mesmo quando ele passava. A luz de um quarto desocupado acendeu-se e apagou-se. E depois houve os sussurros. Eram débeis, quase inaudíveis por baixo do zumbido do hospital. Pareciam vir de toda a parte e de lado nenhum ao mesmo tempo. Frases fragmentadas, palavras que se perdiam no ar. "Ajuda-me. Tão frio. Não consigo respirar." Eram os ecos fantasmagóricos das centenas de almas que tinham passado os seus últimos momentos naquelas paredes. O medo começou a corroer a sua compostura profissional. As suas mãos tremiam ligeiramente ao administrar a medicação. O seu olhar dardejava constantemente para os cantos escuros e para os longos e silenciosos corredores. O clímax da sua noite de terror chegou por volta das 3h30 da manhã, a chamada Hora do Diabo. Ele estava a caminho da copa para tomar um café forte quando ouviu um som que não pertencia à sinfonia noturna do hospital. O som de uma bola de criança a quicar. Pump, pump, pump. O som vinha da direção da velha ala cirúrgica. O coração de Ricardo martelava contra as suas costelas. O seu protocolo dizia para ignorar. A sua curiosidade, agora tingida de um terror puro, gritava para ele investigar. Ele caminhou lentamente, os seus sapatos de sola de borracha a não fazerem barulho no chão.
A porta dupla da ala antiga estava entreaberta, uma fenda de escuridão a convidá-lo. O som do quicar parou. Hesitante, ele empurrou a porta. O cheiro a mofo e a fumo antigo assaltou-o, um odor fantasma do incêndio de há tantos anos. A luz do corredor principal mal penetrava ali, revelando formas cobertas por lençóis brancos, equipamentos antigos, macas, mesas de cirurgia. E ali, no meio do corredor escuro, estava uma pequena bola vermelha, imóvel. Ele deu um passo para dentro e a porta fechou-se atrás dele com um clique suave e definitivo. A escuridão era quase total. Ele engoliu em seco, o som ecoando no silêncio. "Olá? Alguém aí?" Um riso de criança, fino e gelado, ecoou do fundo do corredor. Não era um riso de alegria, mas um som oco, cheio de tristeza. E então ele viu-os. Não era apenas um vulto, eram vários. Figuras sombrias começaram a separar-se da escuridão, formas indistintas, com contornos humanos. Não tinham rostos nem feições, apenas uma presença avassaladora de sofrimento e angústia. Um parecia ser um médico, a sua forma curvada sobre uma mesa invisível. Outro era claramente um paciente, arrastando um suporte de soro fantasma. E no meio deles, a pequena silhueta de uma criança segurava a bola vermelha. Eles começaram a mover-se na sua direção. Não andavam, mas flutuavam, deslizando sobre o chão em silêncio absoluto. O único som era o sussurro, agora mais alto, mais claro. "Junta-te a nós. Está na hora da tua ronda. Para sempre." Ricardo estava paralisado. O seu grito ficou preso na sua garganta. Ele tentou virar-se, tentou correr, mas os seus pés pareciam pregados ao chão. As figuras escuras estavam a aproximar-se, as suas presenças frias a sugar o calor do ar. Ele podia sentir o seu desespero, a sua dor, a sua solidão eterna. A figura da criança estendeu uma mão sombria. "Vem brincar", sussurrou a voz gelada. Quando a enfermeira do turno da manhã, a Lúcia, chegou às 6h, encontrou o Hospital da Misericórdia estranhamente silencioso. A ronda noturna não tinha sido concluída. Os carrinhos de medicação estavam abandonados nos corredores e Ricardo não estava em lado nenhum. Fizeram buscas por todo o lado. Verificaram as câmaras de segurança, mas a gravação daquela noite estava corrompida, mostrando apenas estática a partir das 3h30 da manhã. A última imagem clara era de Ricardo a caminhar em direção à antiga ala cirúrgica. Quando finalmente forçaram a porta, encontraram o local exatamente como o tinham deixado há anos, coberto de pó e silêncio. Não havia sinal de Ricardo. A única coisa fora do lugar era uma pequena bola vermelha, poeirenta, pousada precisamente no centro do corredor, como se esperasse que alguém a apanhasse para começar um novo jogo. Ricardo nunca mais foi visto. Mas por vezes, durante as longas e silenciosas noites no Hospital da Misericórdia, os funcionários mais novos e os pacientes mais sensíveis juram ver uma nova figura nos corredores. Um vulto alto, vestido com um uniforme de enfermeiro, que vagueia silenciosamente, verificando os quartos, a sua forma a cintilar e a desaparecer na fraca luz do corredor. Eles dizem que ele parece perdido, eternamente a fazer a sua última ronda, uma nova assombração adicionada à coleção de almas atormentadas do hospital. Boa noite. Acomodem-se. As luzes fracas do meu consultório, o cheiro de antisséptico no ar. Tudo isso ajuda a criar o clima para a história que vou lhes contar. Uma história que não se encontra nos prontuários médicos, mas que ecoa pelos corredores deste hospital como um sussurro febril nas longas madrugadas de plantão. Meu nome é Patrícia, sou cardiologista há 20 anos e o que vou narrar aconteceu aqui mesmo, neste prédio que vocês hoje conhecem como um lugar de cura. Mas às vezes, as paredes de um hospital guardam mais do que apenas memórias de recuperação.
Elas guardam ecos de desesperança. Tudo começou com um paciente, sempre começa com um paciente. O nome dele era Elias, um senhor de seus 80 e poucos anos, trazido por uma pneumonia forte. Um caso comum a princípio. Mas havia algo em Elias que nos deixava desconfortáveis. Seus olhos, de um azul surpreendentemente vívido para a idade, pareciam enxergar através de nós. Ele raramente falava, mas quando o fazia, eram frases desconexas, sussurradas com uma urgência assustadora. Eles estão esperando, ele dizia. O elevador não para no 7. Aqui no hospital, o prédio principal tem 6 andares de internação. O 7º andar existe, mas está desativado há décadas. Era uma ala psiquiátrica antiga, fechada nos anos 70 por motivos que a administração prefere não detalhar. As histórias entre os funcionários mais velhos falam de práticas cruéis, de pacientes que simplesmente desapareciam. O acesso é bloqueado. O elevador não tem o botão para o 7º andar. É um não lugar, um apêndice esquecido de concreto e poeira. Elias piorava a cada dia, mas não de uma maneira que a medicina pudesse explicar completamente. Seus pulmões melhoravam, os exames de sangue mostravam progresso. Mas ele definhava, recusava comida, seus olhos fundos cravados na porta do quarto, como se esperasse uma visita indesejada. Foi durante uma madrugada particularmente pesada que o terror realmente se instalou. Eu estava de plantão, exausta, revisando prontuários na paz relativa do posto de enfermagem do 4º andar, onde Elias estava internado. O hospital estava mergulhado naquele silêncio peculiar das horas mortas, quebrado apenas pelo bip rítmico dos monitores. Foi quando ouvi um som fraco, mas inconfundível, o chamado de um elevador. Gelei. O som vinha do poço do elevador de serviço, o mais antigo do hospital, aquele que ficava no final do corredor. O painel acima da porta estava apagado, como sempre. Ninguém o havia chamado. Levantei-me, o coração martelando contra as costelas, uma sensação irracional de pânico me invadindo. Caminhei lentamente pelo corredor mal iluminado, as solas dos meus sapatos de borracha fazendo um barulho suave e solitário. Parei em frente às portas de aço escovado do elevador. O silêncio havia retornado. Eu devia estar ouvindo coisas, o cansaço pregando peças. Foi quando o painel acima da porta se acendeu. O número 7 brilhava em um vermelho carmesim doentio. Um arrepio percorreu minha espinha, eriçando os pelos dos meus braços. O elevador estava no 7º andar, e então ele começou a descer. 6, 5, 4. As portas se abriram com um rangido metálico que ecoou pelo corredor vazio. Não havia ninguém dentro, apenas o cheiro de mofo e de algo mais, algo adocicado e rançoso, como carne velha. Recuei, o medo me paralisando. As portas começaram a se fechar, mas antes que se fechassem por completo, uma mão pálida e esquelética, com unhas compridas e sujas, surgiu da fresta, forçando a abertura. A porta se abriu novamente, revelando a figura. Não era um médico, não era um paciente. Era alto, esquálido, vestido com o que parecia ser um uniforme de enfermeiro antigo e manchado. Seu rosto era uma máscara de sombras, mas pude ver um sorriso largo, repuxando os lábios sobre dentes que não pareciam humanos. Ele não olhou para mim. Seus olhos, ou a escuridão onde deveriam estar, estavam fixos em um ponto no final do corredor, no quarto de Elias. A figura saiu do elevador e começou a caminhar, seus passos silenciosos, antinaturais. Era como se ele deslizasse sobre o piso. Fiquei ali, pregada no chão, incapaz de gritar, de me mover. Ele passou por mim, o cheiro de podridão se intensificando, e parou em frente à porta do quarto de Elias. A porta, que estava fechada, se abriu sem que ele a tocasse. O monitor cardíaco de Elias, que antes emitia um bip constante e fraco, disparou em um alarme agudo e desesperado.
O som rasgou o silêncio da noite, me arrancando do meu torpor. Corri em direção ao quarto, o medo se transformando em um surto de adrenalina profissional. Quando entrei, a figura havia sumido. Elias estava sozinho na cama, os olhos azuis arregalados em um terror mudo. O corpo convulsionando, o monitor cardíaco era uma linha contínua. Ele estava morto, mas não foi isso que me assombrou. Não foi a parada cardíaca, nem a figura no corredor. Foi o que vi na parede, acima da cama de Elias. Arranhada no gesso com uma força desesperada, uma única palavra estava escrita: descendo. Nunca mais falei sobre o que vi naquela noite. A causa da morte de Elias foi registrada como parada cardiorrespiratória. O incidente com o elevador foi atribuído a uma falha elétrica. Mas eu sei a verdade. E toda vez que passo pelo corredor do quarto andar e olho para as portas fechadas daquele elevador de serviço, eu sinto um frio que nenhuma estufa pode aquecer. E às vezes, no silêncio da madrugada, juro que posso ouvir o chamado fraco e distante de um elevador, subindo. Sempre subindo para o andar que não deveria existir. O andar onde, aparentemente, eles ainda estão esperando. O ar no Hospital da Santa Cruz era pesado, carregado com o cheiro de éter e algo mais antigo, um odor de sofrimento impregnado nas paredes amareladas pelo tempo. Para o Dr. Felipe, em sua primeira semana de plantão noturno, era apenas um prédio antigo precisando de uma reforma. Ceticismo era seu escudo, a lógica, sua arma. A noite começou como qualquer outra. Uma sinfonia monótona de bips de monitores e o ressonar dos pacientes. Foi por volta das 2 da manhã que a melodia se quebrou. A luz de chamada do quarto 303 acendeu, um brilho carmesim insistente no painel da enfermagem. Felipe franziu a testa. Quem está no 303? Perguntou a Marta, uma enfermeira com mais anos de corredor do que ele tinha de vida. Marta ergueu os olhos cansados de uma revista de palavras cruzadas. Ninguém, doutor. O 303 está vazio há meses. A fiação daquele quarto vive com problema. Ele foi até o painel e apertou o botão para desligar a luz. Preciso que a manutenção veja isso amanhã. Mas 20 minutos depois, a luz acendeu novamente. Desta vez, Felipe caminhou pelo corredor silencioso e mal iluminado até a porta do quarto 303. Estava fria ao toque. Ele a abriu, revelando um leito vazio, coberto por um lençol plástico que brilhava sob a luz do corredor. O ar lá dentro era gélido, anormalmente parado. Ele apagou a luz no painel interno e fechou a porta, uma sensação incômoda se instalando em seu peito. Foi quando ele viu o primeiro vulto. Ao se virar, uma sombra alta e disforme passou rapidamente no final do corredor, desaparecendo na escuridão. Felipe piscou. Era o sono, a exaustão pregando peças. Tinha que ser. Mas os chamados do quarto 303 continuaram, cada vez mais frequentes, e com eles os vultos. Eram como manchas na sua visão periférica, silhuetas escuras que se esgueiravam pelas paredes, sempre fugazes, sempre deixando um rastro de frio. Perto das 4 da manhã, enquanto tomava um café forte na copa, Marta se sentou ao seu lado. Seu rosto estava sério. Doutor, não vá mais ao quarto 303, disse ela em voz baixa. É só um curto-circuito, Marta. Não é não, ela insistiu, seus olhos fixos nos dele. Anos atrás, um paciente chamado Elias morreu naquele quarto. Foi durante uma troca de plantão. Ele apertou o botão de chamada a noite toda, mas a enfermeira responsável achou que era defeito, assim como o senhor. Ele morreu sozinho, de um ataque cardíaco que poderia ter sido evitado. Felipe sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Isso é uma história para assustar o novato? É um aviso, disse Marta se levantando. Algumas almas não conseguem deixar o lugar onde foram esquecidas. A zombaria de Felipe estava começando a ser corroída por um medo primitivo. Ele buscou o nome Elias nos registros do hospital.
vasculhando os arquivos digitais e os tomos empoeirados do porão. Não havia registro de nenhum paciente com esse nome jamais tendo sido admitido no Santa Cruz. Ele não existia. O medo deu lugar à raiva. Era uma brincadeira de mau gosto. Ele marcharia até o quarto 303 e provaria para si mesmo que não havia nada ali. Ao se aproximar do quarto, ouviu um som que gelou seu sangue. Um choro baixo e abafado vinha de dentro. E então, a voz. Um sussurro rouco, desesperado, chiando pelo sistema de chamada interna. Socorro, por favor, alguém me ajude. Era a voz de um homem velho, fraca, cheia de dor. Com o coração martelando contra as costelas, Felipe abriu a porta com um tranco. O quarto estava, como antes, vazio e escuro, mas o frio era intenso, cortante, e o cheiro de medo e morte era avassalador. Ele deu um passo para dentro e a porta se fechou atrás dele com um estrondo, mergulhando-o na escuridão total. O choro parou. O silêncio era absoluto. "Quem está aí?" gaguejou Felipe, sua voz tremendo. Uma figura começou a se materializar no canto do quarto. Não era um vulto fugaz, mas uma forma escura e densa. Um buraco na própria realidade. Lentamente, ela se moveu em direção à cama. Outras sombras, menores e mais rápidas, dançavam nas paredes como fumaça negra. O monitor cardíaco ao lado da cama, desligado e empoeirado, de repente apitou, sua tela verde iluminando a cena. Deitado na cama estava um homem velho e esquálido, com o rosto contorcido em agonia. Ele usava uma camisola do hospital e olhava para Felipe com olhos vazios e suplicantes. Seu peito subia e descia em um ritmo desesperado. A linha do monitor era um zigue-zague frenético. Felipe estava paralisado pelo terror. Era Elias, o paciente que não existia. Os vultos nas paredes começaram a se aproximar da cama, envolvendo-a. Eram altos, sem rosto, com longos braços que se estendiam em direção ao homem. Não eram fantasmas, eram a personificação da negligência, da solidão, da morte que chega quando a ajuda é ignorada. Elias estendeu uma mão trêmula na direção de Felipe. "Não me deixe", ele sussurrou, e o monitor cardíaco apitou uma última vez antes de mostrar uma linha reta e emitir um som contínuo e agudo. No mesmo instante, as sombras avançaram sobre a cama, cobrindo o corpo de Elias, que se desfez em pó diante dos olhos de Felipe. A assombração não era apenas o paciente, era o eco de seu abandono. A porta do quarto se abriu e a luz do corredor invadiu o ambiente. Marta estava parada ali, seu rosto um mapa de piedade e medo. O quarto estava novamente vazio, silencioso e frio. Felipe nunca mais foi o mesmo. Ele terminou seu turno em um estado de choque catatônico e pediu demissão na manhã seguinte. Ele abandonou a medicina, incapaz de separar a ciência do terror que presenciara. Às vezes, no silêncio de suas noites insones, ele ainda ouve o som agudo e contínuo de um monitor cardíaco e a voz sussurrada de um paciente que não existe, pedindo uma ajuda que nunca chegou. E no canto do seu olho, ele sempre vê um vulto, esperando pacientemente na escuridão. Ainda hoje, anos depois, o cheiro de álcool e desinfetante me transporta de volta para aquele corredor mal iluminado do Hospital São Lucas. Não era um hospital antigo, caindo aos pedaços, como nos filmes de terror. Era um prédio moderno, asséptico. Mas naquela noite, o ar parecia pesado, carregado de um silêncio que gritava mais alto que qualquer som. Eu estava ali, um recém-formado em enfermagem, cumprindo um dos meus primeiros plantões noturnos. A adrenalina da nova profissão ainda corria em minhas veias, mas mal sabia eu que ela seria substituída por um medo primitivo e paralisante. Tudo começou por volta das 3 da manhã, a chamada Hora do Diabo,
como alguns dos enfermeiros mais antigos gostavam de sussurrar. Eu estava na ala sul, uma área que durante o dia fervilhava de atividade, mas que à noite se transformava em um labirinto de quartos silenciosos e corredores vazios. A maioria dos pacientes estava sedada ou dormindo profundamente. O único som era o bip rítmico e distante dos monitores cardíacos. Foi quando ouvi o primeiro chamado. Uma luz suave piscou acima da porta do quarto 308. Estranho. O quarto 308 estava vago. Tinha sido desocupado na tarde anterior, após o falecimento de uma senhora idosa, Dona Amélia. Lembro-me dela, uma mulher pequena e frágil, que nos seus últimos dias delirava sobre um homem de chapéu que a observava do canto do quarto. Na hora, atribuímos isso à medicação e ao seu estado debilitado. Com o coração um pouco acelerado, caminhei até o posto de enfermagem para verificar o sistema. Nenhum chamado registrado. Deve ser um curto-circuito, pensei, tentando racionalizar o inexplicável. Voltei para a minha ronda, mas uma sensação incômoda, como se olhos invisíveis me seguissem, começou a se instalar na minha nuca. Pouco depois, o chamado se repetiu. Desta vez, a luz do quarto 308 ficou acesa, insistente. Engoli em seco e decidi verificar. A porta estava fechada. Girei a maçaneta gelada e entrei. O quarto estava vazio e impecavelmente limpo. A cama forrada com um lençol branco e esticado. Nenhuma janela aberta, nenhuma corrente de ar. E ainda assim, um frio anormal pairava no ambiente. Um frio que parecia emanar do canto, onde Dona Amélia costumava ver o tal homem de chapéu. Foi então que eu vi. Um leve afundamento no colchão, como se alguém estivesse sentado ali. Durou apenas um segundo, mas foi o suficiente para o meu sangue gelar. Recuei, tropeçando nos meus próprios pés, e saí do quarto, fechando a porta com mais força do que o pretendido. Meu coração martelava no peito. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era o cansaço, a sugestão das histórias de terror que ouvira. Mas o medo já havia fincado suas garras em mim. O resto da noite se arrastou. Evitei passar pelo corredor do quarto 308, mas a sensação de ser observado não me abandonou. Perto do amanhecer, quando a primeira luz do dia começava a atingir o céu, eu estava no final do corredor, preenchendo alguns prontuários. Foi quando senti um sopro gelado na minha nuca, tão real que me fez saltar. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém. O corredor estava deserto, mas no ar, por um instante fugaz, acreditei ter visto a silhueta escura de um homem alto, usando um chapéu, e parado na porta do quarto 308. A imagem se dissipou tão rápido quanto apareceu, me deixando com a dúvida se realmente a vi ou se minha mente exausta estava me pregando peças. Nunca mais fui o mesmo depois daquela noite. Continuei trabalhando como enfermeiro, mas um temor silencioso sempre me acompanhava nos plantões noturnos. Nunca mais entrei no quarto 308 sozinho. E sempre que o cheiro de hospital invade minhas narinas, a lembrança daquele sopro gelado e da figura sombria no final do corredor retorna. Um lembrete assustador de que há coisas que a ciência e a medicina simplesmente não conseguem explicar.